Fala, meu gênio! Estava com saudades de vídeos, né? Aqui no YouTube Som. Para voltarmos com tudo, vamos falar sobre o imposto de renda no vídeo de hoje. Quais foram as principais mudanças? E com isso eu vou pedir para você apertar o play, mas antes disso, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para que você sempre receba os vídeos fresquinhos. Bora ser genial! Então, primeiramente, quero dizer para vocês o porquê disso tudo, né? São 100 anos de imposto de renda, não sei se todos vocês aí sabem, este ano é o ano centenário do imposto de renda. Pensa, faz 100 anos que vários outros contribuintes já fazem a declaração. A Receita preparou algo especial nesses 100 anos. E João, quais foram, né? Principalmente a mudança mais inovadora foram as plataformas digitais, que hoje você consegue fazer a sua declaração no celular, pela internet ou pelo programa, tá? Então são 3 plataformas multifunções para você fazer a sua declaração. Pensa, nós somos os primeiros sistemas, né, os pioneiros aí no mundo em poder fazer a declaração de ajuste anual dessas 3 formas. São 100 anos, né, de informações. Antigamente a declaração era feita em papel, entregue por disquete, enfim, tanta coisa nova. E outra informação, sucesso que a Receita trouxe, é a declaração pré-preenchida, que vai ser disponibilizada a partir do dia 15 de março. As informações de todas as fontes pagadoras, se você for baixar o programa no dia 15 e tiver o acesso Gov, nível de segurança ouro e prata, já vai vir as informações pré-preenchidas. Mas calma, eu vou chegar nesse assunto. O que é a declaração, João, do imposto de renda? Nada mais é do que uma declaração de ajuste anual. Você, contribuinte, durante todo o ano, mês a mês, recebe os seus rendimentos e através dele é descontado já o imposto de renda, certo? Feito isso, a Receita Federal, nesse momento, ela pede para você, contribuinte, apresentar todas as suas fontes pagadoras e verificar se tudo aquilo que foi retido, se realmente já está correto, né? Se o que você fez de desconto está maior ou menor. Porque se estiver menor, eu tenho imposto a pagar. Se estiver maior, eu tenho imposto a restituir, tá? Por isso que é feita a declaração e por isso que ela existe. É uma declaração de ajuste anual, certo? E João, quem precisa declarar o imposto de renda, tá? Existem uns quadrinhos de informações, mas de maneira bem genial, quero explicar para você. Se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, saiba que você é obrigado a declarar o imposto de renda. Se você teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, você precisa declarar o imposto de renda. João, o que é esses rendimentos isentos? Se você é MEI, de repente faturou mais de R$ 40 mil, saiba que você é obrigado a transmitir a declaração do imposto de renda. Recebeu de repente, sabe o fundo de garantia? Mais de R$ 40 mil, você também é obrigado a transmitir a declaração do imposto de renda. Se você tem um imóvel, fechou o ano, recebeu através de herança ou uma terra nu, qualquer tipo de bem, tá? Um patrimônio acima de R$ 300 mil, você também se torna obrigatório a transmitir a declaração do imposto de renda. Se você aplica o seu dinheiro, faz-me rir, lá em bolsa de valores, tanto você quanto os seus dependentes se tornam obrigatórios a transmitir a declaração do imposto de renda. Se você vendeu um único imóvel que você tinha e ele não deu ganho de capital, não deu imposto a pagar, a declaração você também precisa fazer. E se este ganho, se você esse mesmo imóvel ter sofrido o imposto, o ganho de capital, você também se torna obrigatório. O produtor rural, como que funciona? Acima de 142 mil, você aí, produtor rural,
também se torna obrigatório a transmitir a declaração do imposto de renda. E se de repente você começou a residir no Brasil no último ano calendário, você também se torna obrigatório. Esses são os principais itens, talvez quase todos, e que nós achamos relevantes em trazer aqui para vocês, para que você torne o primordial para começar o jogo e analisar se você está obrigado ou não, tá? Esse é um ponto. E João, por que é importante fazer a declaração do imposto de renda? É importante fazer a declaração do imposto de renda porque quando você vai fazer um empréstimo, um financiamento, você tem como comprovar, mesmo você sendo autônomo. Eu sempre sugiro para todos os autônomos fazer a declaração, mesmo ele não estando obrigado a fazer, para que você consiga fazer um empréstimo, um financiamento, para você de repente viajar para fora do país, a declaração do imposto de renda também, para um visto, alguma coisa desse sentido. Então assim, eu sou super adepto à declaração do imposto de renda e fazer de maneira coesa e correta. Como fazer, João, a declaração do imposto de renda? Como eu falei, esse ano, o principal item aí de mudança foi a possibilidade de fazer em diversas plataformas, seja ela pelo celular, seja ela pela internet ou seja ela pelo programa, tá? Dentro do tradicional, você vai baixar o programa que tem lá no portal da Receita Federal, você baixa o programa e começa o preenchimento, tá? Caso você queira fazer pelo celular, você vai baixar, vai verificar se o seu celular é um Android ou se o seu celular é um iOS, vai baixar o Meu Imposto de Renda, que é um aplicativo, e vai fazer a declaração pelo celular. Ou se de repente você quiser fazer pela internet, que tem pelo acesso, lá do código de acesso, você entra e começa a fazer a sua declaração por lá. João, comecei a fazer a declaração pelo celular, não terminei e quero fazer de repente pelo computador. Vou ter que começar tudo de novo? Não precisa começar tudo de novo, desde que você salve em nuvem a informação para que você possa recuperá-la, tá? Tô falando para vocês, são 100 anos de imposto de renda, a Receita não brincou, tá? Por isso que ela veio com essa bagagem de tecnologia, tá? Para que todos vocês consigam fazer a qualquer momento. Então ela facilitou muito a vida do contribuinte, Só não faz correto quem não quer, meus gente, é o que eu penso, Então é feito a declaração desta maneira. Primeiro identificar por onde que você quer fazer, celular, internet ou pelo programa, tá ok? Vamos lá. João, quais são os documentos necessários para o imposto de renda? Depois que você verificou dentro daquele quadro que eu acabei de explicar de quem está obrigado ou não, você precisa levantar todos os seus documentos. Informe de rendimento, de onde você trabalha, de onde você prestou o serviço, tá? Esse é o principal documento porque é onde vai incidir o seu imposto, ok? Precisa do informe de rendimento bancário, onde você tem conta, não importa se o saldo da conta ficou negativo, se o saldo da conta é pequeno, eu sempre peco pelo excesso, tá? Então se você fechou saldo em qualquer conta de banco, seja ela poupança, conta corrente, investimento, nós precisamos desses informes que todas as instituições já disponibilizaram, ok? Até porque elas foram obrigadas a disponibilizarem até o dia 25 de fevereiro, que foi considerado o último dia útil do mês. Precisamos saber o seu CPF, precisamos de repente a informação do seu título de eleitor, precisamos saber o seu endereço, a sua qualificação, qual seria a sua profissão, para que nós possamos preencher de maneira correta. Se você for um profissional com profissão regulamentada, um médico, um dentista, um contabilista, nós precisamos também do número do seu registro, tá? Para que você possa exercer a profissão. Esses são os documentos. Caso, João, queira aproveitar alguma coisa do imposto de renda, muitos contribuintes têm dúvida, do que pode abater, do que não pode, tá? O imposto de renda, meus gêmeos, eles têm a regra dos itens que você deve lançar de rendimento, que são esses itens que eu acabei de explicar, e os pagamentos. Quais são os pagamentos dedutíveis de imposto de renda? Os valores que vocês pagam de despesas médicas. Então, se foi no médico, pede a nota fiscal. Se você tem convênio, o seu convênio libera um demonstrativo de pagamento anual. Você precisa desse documento. Se você de repente passou por um psicólogo,
se você de repente passou por um dentista, por um fisioterapeuta, a galera aí da área da saúde libera recibo, libera nota fiscal. Então assim, durante o ano, se organiza para isso, porque se você tiver o documento comprobatório que você teve essa despesa, você pode abater no seu imposto de renda, ok? Se de repente você estuda, faz uma faculdade ou faz uma pós-graduação, você também vai ter o demonstrativo de pagamento efetuado, porque também pode ser abatido, correto? Esses são os documentos que eu julgo sempre necessários e fundamentais para que nós possamos começar o jogo e analisar se nós vamos partir por uma declaração simplificada ou se nós vamos seguir com uma declaração completa. Para você que tem imposto de renda para restituir, entenda o seguinte: quem faz a declaração primeiro, a tendência de restituição é ser primeiro, tá? Então, né, se todo ano você tem algo para restituir, para receber da Receita Federal, já acelere o envio da documentação ou para o contabilista ou você mesmo faz a declaração, certo? Por quê? A Receita Federal trabalha com 5 lotes de restituição. O primeiro lote começa agora em maio, tá? Que é sempre o último dia útil de cada mês. Então, o primeiro lote é em maio, o segundo em junho, julho, agosto e setembro, certo? No primeiro lote, segue sempre a regra de quem receber primeiro. Os idosos, tá? Acima de 80 anos, as pessoas que têm alguma deficiência ou alguma moléstia grave, elas também saem na frente para receber a restituição. E os demais contribuintes, se fizerem, né, no primeiro dia, no segundo dia, normalmente por histórico aqui que nós temos, essas pessoas também conseguem fazer a restituição. O prazo da declaração começou ontem, dia 7 de março, e vai ser finalizada dia 29 de abril. Se você tem o imposto para pagar, tá? Você vai ter que pagar esse imposto, se você decidir por cota única, dia 29 de abril. Se você quiser parcelar esse imposto, você pode parcelar em até 8 vezes, desde que siga o mínimo de valor da parcela. Certo? A Letícia Marques perguntou se a poupança, qualquer valor, precisa ser declarado. Então, Lê, na verdade, existe o seguinte, uma regrinha do imposto de renda sobre valores básicos e mínimos, tá? Eu, particularmente, quanto profissional, declaro e peco pelo excesso. Tem valor porque você não vai pagar imposto. Às vezes o contribuinte ele tem essa dificuldade de entender. Ele acha que ele colocando saldo de poupança, a Receita vai pegar ele. Meus gênios, entende o seguinte, a Receita Federal ela tem acesso, através do Banco Central, de todas as suas informações. Ela já sabe o quanto que você tem em todas as suas contas bancárias, tá? O que transitou ali dentro, ela já sabe. Então, tem um valor registrado em poupança, CDB, conta corrente, declare. É a minha orientação. Existe, dentro da base legal, valores mínimos, mas se eu recebo já um informe de rendimento, eu prefiro trabalhar pelo excesso, né? Pecar pelo excesso. Então, eu venho e declaro sem problema nenhum. E João, para onde que vai esse dinheiro? Não sei se todos aqui sabem, mas no nosso país existem alguns planos de governo, como Fome Zero e Bolsa Família. Boa parte desse dinheiro arrecadado do imposto de renda vai para essas instituições, para esses planos aí, né, sociais que o governo estipula, tá? Então é pago para que chegue até essas famílias que dependem disso. Agora, se chega ou não, meus gênios, é uma outra história, tá? Mas o imposto de renda é para isso. Se de repente você tem imposto a pagar, é legal falar isso aqui, tá? Você pode destinar, caso você não queira que esse dinheiro, porque automaticamente pelo código ele pode ir para esses fundos, tá? Mas se de repente você tem alguma instituição que você queira destinar aquele dinheiro do idoso e do adolescente, você pode, tá? Poucas pessoas sabem disso, que você pode estar destinando, tá, o pagamento efetuado até o dia 29 de abril, colocando que aquele valor que você está pagando, você quer que chegue até aquela instituição, desde que ela também esteja cadastrada para receber essa renda,
Perfeito? É legal porque muitas das vezes, né, a gente gosta, eu particularmente gosto de saber o porquê que eu estou pagando, para onde está indo o dinheiro. E se de repente você, ao clicar ali, fazer a opção e quiser consultar, né, quem tem, quem não tem, você pode escolher, né, de repente para um fundo aí, um idoso, ou para a questão das crianças, adolescentes, você pode estar destinando. Eu acho isso sensacional, do que você sair pagando aí aleatório e não ter aquela sensação se chegou realmente lá no Bolsa Família, né, no Fome Zero. Então é uma dica aí genial que poucas pessoas sabem que você pode estar destinando, informando isso para o contabilista no ato que você deixa a documentação, que se tiver imposto você quer destinar aquele pagamento. Se você esqueceu de declarar o imposto do ano passado, saiba que você já tem uma multinha aí para poder pagar, tá? Caso você tenha imposto a pagar, você pode chegar em até 20% de multa sobre o imposto a pagar, ok? Se você tiver imposto a restituir e você não fez a declaração do ano passado, essa multa automaticamente já vai ser compensada do seu valor a restituir, tá ok? Tá explicado? E tenha calma, né? Tenha calma, acontece. Infelizmente, as pessoas às vezes esquecem de declarar ou esquecem de olhar nesses itens que eu acabei de explicar aqui de quem está obrigado, tá ok? Mas é importante você estar regularizado, porque muitas das vezes pode estar bloqueando seu CPF, você de repente tem uma viagem marcada e você aí leva um susto no ato da embarcação que o seu CPF está bloqueado. Acredito que ninguém queira passar por isso, então fique ligado, fique esperto, que todo ano você pode estar consultando como está a situação do seu CPF, tá ok? Meu Gênesis, chegou então a parte principal que vocês querem saber. Quais foram as principais mudanças deste ano para o imposto de renda? A primeira eu citei no início dessa live, que foram as multiplataformas que eu mencionei, inclusive fiz aqui o meu rascunho. As multiplataformas, a parte tecnológica da Receita Federal tá ó, sensacional. Celular, internet e programa, você pode estar fazendo a qualquer tempo. Começou pelo celular, deu continuidade pela internet e quer finalizar pelo programa, sem problema nenhum. As 3 plataformas vão estar se comunicando desde que você salve. Perfeito? Esse é um ponto. Segundo ponto que veio de inovação sensacional, o pré-preenchimento da declaração. A partir de 15 de março, os contribuintes que tiverem acesso Gov no nível de segurança prata e ouro, as declarações vão estar pré-preenchidas no ato que nós iniciarmos e colocar o CPF do contribuinte. Vai ter uma abinha ali embaixo do CPF, clicar acesso Gov. Vai clicar, vai aparecer se você tem, se seu nível é ouro ou prata. O pré-preenchimento vai estar sendo executado pela Receita Federal. O que é esse pré-preenchimento? Vai vir já o seu informe de rendimento pré-preenchido de todas as fontes pagadoras que você recebeu durante o ano. Então, de todos os lugares que você estava registrado, já vai vir essa informação, tá ok? Se você teve alguma compra de imóvel naquele ano, vai ter a informação, porque todas as construtoras imobiliárias são obrigadas a transmitir a DIMOB de cada ano. Essa informação já vai vir para a Receita Federal dizendo que você comprou um imóvel, não vai ter como mais esconder da Receita Federal. E se você de repente teve alguma despesa médica, odontológica, da parte de fisioterapia, qualquer despesa médica vai ser preenchida também lá em pagamentos, o quanto você já pagou por aquilo. E João, como que isso é feito? Como que a Receita Federal? Então, a Receita Federal está trabalhando para mim? Não, a Receita Federal não está trabalhando para você. A Receita Federal está apenas disponibilizando informações que existem no seu banco de dados, tá ok? Então, no banco de dados, todas as empresas, então assim, os contribuintes, né, devem imaginar assim, meu Deus do céu, como que isso acontece, né? Que milagre que é feito dessa forma. A Receita Federal é genial, ela é genial. Só que antes dela ser genial, existem contadores geniais que fazem a DIRF,
que é a primeira declaração dos informes de rendimento de todo mundo, tá? De todos os funcionários, o contabilista que declara isso. As construtoras e imobiliárias declaram também até o dia 25, tiveram que declarar, né? O prazo, inclusive, foi prorrogado para o dia 28 de fevereiro, por conta da demanda. Então, até o dia 28 de fevereiro, as imobiliárias e as construtoras informaram para a Receita Federal quais foram os contribuintes que compraram imóveis novos naquele ano e o quanto pagaram. E as empresas da área da saúde, através dos contabilistas, fazem a DMED, que é uma declaração também enviada no mês de fevereiro de cada ano, referente ao ano anterior. Quais foram as notas fiscais que estas empresas elaboraram para as pessoas físicas. Então, todo o arquivo de banco de dados da Receita Federal vai estar ali pré-preenchido. Só que isso não tira a responsabilidade do contribuinte entrar na declaração e conferir os dados, meus gêmeos, porque todo aquele processo passa pela mão de pessoas e pessoas podem errar. A responsabilidade do envio da declaração do imposto de renda é do próprio contribuinte. João, mas e se eu ver uma informação que está pré-preenchida e está errada? Eu estou com um documento na mão e o meu documento está certo. Você vai entrar ali, vai clicar no botão alterar e vai fazer a alteração, tá? Você não pode deixar de alterar, porque a ideia da Receita Federal é evitar que os contribuintes caiam em malha, né? Porque isso gera um trabalho para todo mundo, é um trabalho para a Receita, notificar o contribuinte, ou de repente notificar lá a fonte pagadora que ela fez alguma coisa errada. Então a ideia é otimizar tudo, tá? Só que tudo isso só vai funcionar se você, contribuinte, fez o seu cadastro Gov, tá? Que é algo apartado da Receita Federal. E quais são os níveis de segurança que existe, né? Porque são informações, meus gêmeos, todos ali da pessoa física. Quando você faz o primeiro acesso Gov, todos os contribuintes entram num nível de segurança chamado bronze. O acesso bronze não recupera informações da Receita Federal. Caso você queira elevar o seu acesso Gov, você precisa de terceiros, tá? E o que é terceiros? Você precisa estar registrado no Detran, você precisa estar com a sua conta, com a sua biometria cadastrada no seu banco. Então, se tudo isso você for fazendo dentro do acesso Gov, lá tem as informações do que você precisa validar para você ir subindo de nível, de bronze para prata e de prata para ouro. O prata e ouro, nesse caso do pré-preenchimento, já vai ser de igual para todo mundo, tá? Então já vai ser sensacional para o pré-preenchimento estar ocorrido. Eu achei isso sensacional, é uma forma de otimizar. Pena que é só a partir do dia 15 de março que isso vai estar liberado, porque isso vai agilizar. Tem muitos contribuintes que não acham o informe de rendimento, não acham o documento, fica meio perdido, então a declaração vai se estendendo e acaba demorando demais para acontecer. Se tudo isso já vem de informação pré-preenchida da Receita, vai otimizar muito a vida do contribuinte e dos contabilistas. Perfeito? Tá? Esse é para mim o primordial. Outra mudança sensacional que aconteceu: o recebimento através de Pix. Se você tiver imposto a restituir, toda a declaração no final nós precisamos indicar uma conta. Este ano, com a inovação, com a tecnologia, com o Pix acontecendo, você vai colocar a chave Pix, que é o seu CPF, lá para você receber, tá ok? E qual foi a diferença, né? O que acontece? Primeiro, eu vou dizer o seguinte: se a sua chave Pix não for seu CPF, não vai rolar, tá? Não vai dar para ser e-mail, não vai ser para ser chave aleatória, não vai ser o seu telefone celular, isso não vai rolar, tá? Tem que ser o seu CPF, é a obrigatoriedade de inovação da Receita, para que assegure que o contribuinte que está declarando é a mesma pessoa que está recebendo. E por que foi inovação? Isso. Antigamente, o que acontecia? A pessoa fazia a declaração e no percurso nós temos 5 lotes. Então começa a restituição do primeiro lote, maio, junho, julho. De repente a pessoa, durante esses meses, ela trocou de conta. Aí o que a pessoa tinha que fazer? Ela tinha que ir lá na declaração,
fazer uma declaração retificadora, colocando o novo banco e agência. Gerava uma outra declaração para a Receita Federal, outro trabalho, e aí vocês sabem, toda declaração feita de novo vai para o bolo, para análise, para depois receber. Sendo o CPF o código de acesso para você receber ali a chave Pix, independente, você vai lá no seu banco, você troca e você não precisa mais fazer a declaração retificadora. É sensacional isso, sensacional. Pix é vida, né, meus gêmeos? Mas ó, tem que ficar de olho porque Pix está sendo auditado a qualquer momento, certo? Outro ponto legal, se você tiver um imposto para pagar, o DARF, os nossos vovô e vovó não vai precisar mais sair de casa para ir lá no banco fazer o pagamento daquele DARF. Todo DARF vai ter um QR Code para que você possa pagar também pelo QR Code pelo celular. Então todas as cotas, se você optar em 8 cotas, você vai poder pagar isso através do QR Code. Outra coisa sensacional também que eu gostei, eu sou apaixonado, né, gente? Eu vou aqui fazendo propaganda da Receita Federal. Mas fazer o quê? Se quiser fazer uma propaganda aqui de repente, né, um merchandise. Outra coisa sensacional. Antigamente, os contribuintes que tinham, né, várias contas em bancos e tudo mais, nós tínhamos que dentro do quadro lá de bens e direitos ficar colocando o valor do banco e repetir ou colocar o valor diferente do saldo daquele ano. Se aquela conta, poupança ou aplicação teve algum rendimento, a gente tinha que entrar lá na ficha de rendimento tributário exclusivo na fonte ou isento e preencher. Ou seja, a gente saía de uma ficha e entrava em outra. Agora, você tem do lado ali das contas de banco, você tem a opção de estar clicando e já colocar se aquela conta no banco teve rendimento ou não, sem sair da tela. Eu achei isso sensacional. Eu já fiz acho que umas 10 declarações aqui no escritório e já agilizou muito a minha vida esse item. Eu achei sensacional também, certo? O quadro de bens e direitos, a Receita deu uma enxugada, tá? Vão ficar 9 grupos agora, para que as pessoas não fiquem, né? Porque hoje em dia, com o leque de opção de investimento que as pessoas têm, né? Possibilidades de ações, CDBs, aplicação, renda fixa, aquela sensação horrorosa se está preenchendo certo, se não está. Ela deu uma otimizada nisso, tá? Uma enxugada. Então hoje são 9 grupos onde vocês vão estar escolhendo especificamente de forma até meio que genérica, sabe? Qual é o tipo de investimento que você está fazendo. Então isso também facilitou a vida. Outro ponto, Renavan de carro. Obrigatório esse ano. Não tem como mais ser como opcional. É obrigatório você preencher, senão você não consegue transmitir a declaração. Dependentes, saibam que você precisa ter o CPF do seu dependente, tá? Graças a Deus, as certidões de nascimento já saem hoje com o CPF, mas tem muitos brasileiros aí que têm filhos um pouquinho grandinho, que até determinados anos dava para fazer sem o CPF, agora não dá mais. Tá? É obrigatório também. Outra coisa legal é informar na declaração, trouxe também como obrigatório, informar se o dependente mora ou não com o titular, tá? Isso se torna obrigatório também a partir desse ano, porque a Receita quer entender todos os paranauês aí da vida, né? E atualizar todos os bancos de dados. E ela precisa saber se de repente o dependente que está na declaração, ele está no mesmo endereço que o titular. Então você vai ter um campinho ali específico para informar se o seu dependente está morando no mesmo endereço que o seu. Perfeito? Temos uma pergunta. Bora de pergunta. Quem faz o Carnê-Leão durante o ano, houve alguma mudança? Houve, sensacional, Lê. Sabe a declaração pré-preenchida que eu acabei de falar? O Carnê-Leão, desde o ano passado, já se tornou online, então todos os rendimentos que tiverem já lá preenchidos também vão estar expurgados na declaração do pré-preenchimento, tá ok? Então, se isso foi feito de forma online durante o ano anterior, na declaração pré-preenchida, na opção que você colocar ali em recuperar os dados, isso já vai vir, não vai precisar mais, meus gêmeos, ficar digitando manualmente tudo isso. É uma otimização sensacional, literalmente. Isso não é só
para quem recebeu o dinheiro, tá? Aquela pessoa que fez, vamos supor um exemplo prático, o médico, né? Ele fez o preenchimento ali do Carnê-Leão durante todo o ano. Ele recebeu aquele rendimento, mas para quem, porque ele teve que informar o CPF das pessoas que pagaram para ele, tanto na declaração dele como renda para ele vai estar ali, quanto para a pessoa que pagou aquele rendimento para o médico. Então, na ficha de rendimentos tributáveis do médico vai estar puxando essa informação do Carnê-Leão, e para a pessoa que pagou vai estar puxando a ficha de pagamentos efetuados, tá? É uma otimização realmente que vai funcionar, eu acredito muito nisso, desde que todos os contribuintes possam ter o acesso, né, de nível de segurança, nível prata e ouro do Acesso Gov. São estimadas este ano mais de 31 milhões de declarações, tá? Eles falam em 31 milhões devido às declarações originais, mais as certificadoras, que ao decorrer do período da declaração acontece. Então, este ano a Receita Federal está estimando esse número, tá ok? E eles também repassaram na coletiva de imprensa que mais de 30% dos contribuintes vão ter condições de fazer a declaração pré-preenchida. Então, se de repente você aí não tem o Acesso Gov ainda, corre lá no portal do Acesso Gov, faz o seu preenchimento, verifica essa questão de banco, biometria, Detran, vê se você tem todos esses itens, porque você precisa do terceiro, não é sozinho que você vai conseguir mudar o nível de segurança do seu Acesso Gov, tá ok? Para que você possa ter essa facilidade a partir do dia 15 de março. E sem contar essa facilidade, nos próximos anos, o Acesso Gov é tendência, né? A Receita Federal cada vez mais está tirando a questão do código de acesso, migrando para o Acesso Gov. Então, se eu fosse você, é uma dica aí genial, para que você possa, de repente, já estar buscando isso, porque facilita muito, tanto para você quiser abrir empresa, se você é MEI, se você... para consultar, enfim, o Acesso Gov é vida, tá? Se você ainda não tem, corre atrás, é facinho, joga no Google aí, Acesso Gov, como obter, entra lá, faz seu acesso e vai verificando qual é o nível de segurança que está. Se o seu nível já é prata e ouro, saiba que você, a partir do dia 15 de março, vai poder elevar e ter a declaração pré-preenchida pela Receita Federal. Uma coisa legal de falar, pessoal, que esse ano muitas pessoas, ano passado, caíram em malha por conta do digníssimo, como é que é o nome? Auxílio emergencial. Pensa, uma galera aí recebeu, não deveria ter recebido, enfim. Se você recebeu mais de 22 mil e recebeu também o auxílio emergencial, saiba que este ano não tem esta regra, não tem. A regra é clara. O que é a regra? É acima de 28.559,70, tá? João, eu tive um rendimento tributável de 25 mil, tá? Onde eu trabalho. E também peguei o rendimento de, sei lá, 4 mil reais. Somando os dois, deu acima de 28.559,70? Sou obrigado? É obrigado. Vai sair pela Receita Federal o DARF para que eu possa pagar, devolver esse auxílio emergencial? Não. Esse ano não tem devolução de auxílio emergencial efetuado pela Receita Federal, tá ok? Não tem base legal disso para que a Receita cobre. A Receita não vai mais cobrar se de repente você recebeu indevidamente o auxílio emergencial. Mas quem vai te cobrar? O Ministério da Cidadania, tá? Se você tem este valor e você não deveria ter recebido, saiba que não é através da declaração do imposto de renda. O ano passado a Receita liberou essa condição para facilitar a vida lá da galera da cidadania, né, do Ministério, para ajudar, porque foi o primeiro ano da pandemia, então foi uma loucura, todo mundo, né, uma galera pegou o dinheiro, vamos falar todo mundo que é muita gente, uma galera pegou esse dinheiro e acabou a Receita liberando essa condição automática para liberar. Este ano não tem mais isso, não é a Receita, não tem instrução normativa, não tem lei que embase que a Receita vai estar cobrando e gerando o DARF. Quem vai gerar é o Ministério da Cidadania. Se eu fosse você, se você pegou essa grana, vai lá, já confessa a informação, devolve, porque é aquilo, né?
devolvo, tá aqui, tá tudo certo. Diferente de quando alguém descobre, né? Aí você já sabe, já é crime pegar algo que não é seu, né? Então já vai lá, confessa, devolve e fica tudo certo, não tem dinheiro no mundo que pague a gente dormir aí no travesseiro. Basicamente foram essas as principais mudanças. O programa tá rechonchudo, a Receita demorou para liberar por conta de toda essa questão tecnológica, tá? Então, infelizmente, aquilo que vai facilitar a nossa vida demorou um pouquinho mais. Eu acredito no fundo do meu coração que, poxa, foram 7 dias aí penalizando o contribuinte, né? Vamos dizer assim, porque historicamente nós sempre começamos no dia 1º de março e finalizamos normalmente dia 30 de abril, né? Este ano nós estamos começando mais tarde, que é dia 7 de março, e finalizando ainda mais cedo, que é 29 de abril, que é o dia útil, né? O último dia útil do mês. Eu acredito, como eu estava falando, no fundo do meu coração, que de repente a Receita possa, aí por vínculo dos nossos conselhos, federações, etc., estar liberando pelo menos mais uns 7 dias aí para poder compensar esses 2 meses. Mas estou falando por minha conta, em risco, não tem nada aprovado, não tem nada informado, tá? Eu acredito muito na questão da igualdade, né, das coisas, então eu acredito muito que possa ser que seja liberado e postergado um pouquinho mais. Mas, de todo caso, o vencimento da declaração 7 de março até o dia 29 de abril. Quando ela tem um filho e ela quer saber se ela e o marido podem declarar esse filho, se os dois podem ou tem que ser só uma pessoa. Tá. Vamos lá, meus gêmeos, o dependente, tá? Ele só pode ser declarado na declaração de um contribuinte, tá? Então nós precisamos analisar se de repente é melhor declararmos aquele dependente na mãe ou no pai, tá ok? Faça a declaração apartada dos dois, separadas, depois em conjunto, né? Eu costumo fazer todos os jeitos aqui para tentar, dentro da legalidade, fazer com que o meu contribuinte pague menos imposto possível, tá ok? Então, faça as duas declarações, compare, verifique se de repente aquele dependente, as despesas dele, seria mais interessante declarar na mãe, faça na mãe. Se for mais interessante fazer no pai, faça no pai. Outra coisa importante que a gente recebeu nas perguntas, que eu acabei esquecendo de dividir aqui, é se existe idade, por exemplo, para fazer a declaração. Tenho aí um vovô e uma vovó que está com 99 anos. Até quando ela se torna obrigada a fazer a declaração? Aí eu vou dizer o seguinte para você e vovó e vovô. Se você tem 99 anos, mas recebeu mais que 28.559,70, tem um imóvel acima de 300 mil, fez ganho de capital com ou sem imposto, tornou-se domiciliada aqui no Brasil na Bolsa de Valores, saiba que não tem idade para a declaração do imposto de renda. Segue sim os critérios de obrigação. A legislação não fala sobre idade, tá ok? Se você quiser saber mais informações, a instrução normativa que trouxe as regras, as novas mudanças foi a 2065, que foi publicada dia 24 de fevereiro, véspera de carnaval, véspera de bloquinho, produção, pensa! Contador pensando no bloquinho e pensando aqui em olhar as principais informações de mudança. Dia 24, véspera de carnaval, saiu, né, no Diário Oficial a instrução normativa 2065, tá ok? Tem mais dúvidas? É só acessar por lá. Mandar para nós também no direct, tá ok? Nosso canal aqui é aberto. Se quiser escolher a Gênios também para fazer a declaração do seu imposto de renda, fica à vontade. Estamos aqui de portas abertas, temos um número também limitado de declarações esse ano para que nós possamos conseguir fazer a contento, tá ok? Não deixa para a última hora, porque aquilo, quem deixa para a última hora acaba pagando imposto sem saber o que está pagando, sem ter a orientação correta, né, no desespero, tá ok? Então se programa, se organiza, estamos bem no início da declaração, tá? Então é um conselho aí para que você possa ter a tranquilidade do que você está pagando, poder ver qual é o melhor plano, se você tem imposto a pagar, se você quer fazer em 8, em 7, colocar em débito automático ou não, tá certo? Então fica aí a dica genial dos Gênios para vocês. Meu gênio, se você chegou até aqui, até o final, eu quero saber o seguinte: o que você achou das principais mudanças? Acredita que vai otimizar a sua vida ou não?
O que trouxe de conteúdo de valor para a sua vida? Comenta aqui para mim nos comentários, para que juntos possamos cada vez mais contabilizar os valores.